Olá, eu sou o professor Palhares e se você é novo no canal, muito prazer. Nessa série de vídeos, eu resolvo e discuto as questões do concurso de 2019 do IFAM, o Instituto Federal do Amazonas, especificamente para o cargo de docente em matemática. Bom, estamos aqui de volta com a solução do IFAM 2019, né? Para quem gostou do exercício número 41 aí, agora tem mais, né? Então, temos aqui um exercício aí sobre áreas e volumes, né? Para quem ficou traumatizado com o hexágono, né? Agora a gente vai voltar a trabalhar com ele de novo para fixar de vez essas ideias. Então, vamos para a questão, né? Então, um depósito com água, né, tem a forma de um prisma hexagonal regular, conforme figura ilustrativa. O diagrama é um pouco diferente como estava na prova, né, só por conveniência, mas vocês veem que fica bem claro aqui o que a imagem está querendo dizer, né? A gente tem uma espécie de caixa d'água, né, formada aí por uma base hexagonal regular, né? Então, quer dizer, a altura ela é a mesma em todos os vértices, né? É isso que está dizendo aí o prisma hexagonal regular. Então, ao ser retirado 6.000 raios de 3 litros, quanto que baixará em metros o nível da água desse depósito? Então, vamos fazer umas suposições aqui para entender o que está acontecendo, né? Suponha que essa caixa d'água aqui está cheia, né? Bom, se você arrancar a água dela, ela vai esvaziar. Vamos dizer que o nível dela vem para cá, né? Então, abaixou o nível, né? E ela quer saber quanto que baixou. Basicamente, quantos metros aí que vai baixar o nível. É isso que ele está perguntando. Então, você vê que ele não deu nenhum dado aqui de altura, né? Então, a princípio a gente não precisa saber qual que é o tamanho dessa caixa d'água. A gente precisa saber o quanto diminuiu, né? Bom, aqui tem uma expressão, né? Bom, então vamos lá. Como que a gente calcula o volume de um prisma regular, né? O volume vai ser a área da base vezes a altura, né? Como a base que ela é regular durante toda aqui a altura do prisma, então, fazendo a área da base vezes a altura, a gente tem o volume relacionado àquela altura, né? Então a gente precisa saber a área da base, né? E a área da base é isso aqui. O professor, mas eu não lembro que a área da base a área de um hexágono é isso. Pois nem eu, né? Então quando a gente não lembra, a gente deduz, né? Eu sei só calcular círculos, triângulos e quadrados. E aí, quando eu pego um problema grande, um problema difícil, eu quebro ele em problemas menores ou problemas fáceis, né? Então, eu vou primeiro resolver o exercício supondo que eu sei essa expressão, né? E depois eu vou mostrar para vocês como chega nessa expressão aí de duas formas diferentes, né? Para variar um pouco. Então essa aqui é a área de um prisma, né? Como a gente tem aqui o lado de 4 metros, a gente substitui aqui o L por 4, né? A gente tem 16, simplificando, tem 24 raiz de 3 metros quadrados, né? Tá. Então a gente sabe já que a área da base é isso, e a gente sabe qual que é o volume que foi tirado, né? Mas, muito importante, né? A gente calculou a área em metros quadrados e o volume está em litros, né? Então a gente tem que uniformizar aí as unidades de medida. Vamos utilizar unidade internacional, né? Então metro no sistema internacional é preferível. Então vamos converter litro em metro, né? Vamos lembrar que um litro é um decímetro cúbico. Então a gente tem aqui 6.000 raiz de 3 decímetros cúbicos, né? E vamos lembrar que um decímetro é um décimo de metro, né? Decímetro. Então, a gente tem
se a gente tivesse só um decímetro, a gente teria 10 a menos 1 metros, né? Mas aqui a gente tem um metro cúbico, então é 10 a menos 1 metro cúbico. Ou seja, 10 a menos 3, né? Se fosse só um decímetro, seria 10 a menos 1. Como está o metro cúbico, 10 a menos 3 metro cúbico, né? Então, 10 a menos 3 vezes 6.000 dá 6, né? E a gente tem, então, aí 6 raiz de 3 metros cúbicos. Ficou um número bem mais fácil, né? Foi intencional colocar esse 6.000 para cortar os zeros quando você passa de litro para metro. Perfeito? Vocês ficaram confusos aí, dei uma relembrada na tabela de conversão. Então, vamos lá, né? Então, o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. A gente tem o volume, tem a área da base, né? A gente calculou. Então a gente isola o H, né? Bom, mas vamos lembrar que isso aqui é uma unidade dimensional, né? E isto também. Então, vamos dividir também as unidades. E a gente vai ter aí metro cúbico dividido por metro quadrado. 0,25 metro, né? Ou 25 centímetros, né? Então a solução correta é a A, né? Onde fala de 0,25 centímetros, 0,25 metros. Bom, beleza. Questão resolvida, né? Lembrando aqui da expressão do volume, né? Que sendo a área da base vezes a altura. A resposta sai fácil. A gente só precisa saber qual que é essa área aqui, né? Como que a gente calcula a área do hexágono. Então vamos para um pequeno apêndice aqui. Aqui de novo o nosso hexágono, né? Então, assim como eu fiz na questão 41, a gente sabe que se a gente fatiar isso aqui em 6 pedaços, então fatia aqui, fatia aqui, fatia aqui, a gente vai ter 6 triângulos equiláteros, né? Onde os 3 lados são iguais e os 3 ângulos também são iguais. Então a gente usa trigonometria, né? Bom, o que é esse CM, né? Vamos supor que a gente tem um ponto médio aqui entre A e B. Eu já vou mostrar para vocês isso. Então, CM é a distância de C a M, que é a altura desse triângulo mais escuro, né? Então, seno de 60 aqui vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 60 CM sobre L. Lembrando que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. A gente isola aqui o CM. A gente tem que a altura do triângulo, então, é L raiz de 3 sobre 2, beleza? Então agora vamos calcular a área desse triângulo, né? A gente tem a base dele, a gente tem a altura, né? Ou seja, desse triângulo mais escuro. Então, vamos lá, né? Base vezes a altura dividido por 2, o meio eu coloco aqui fora. Base é L, a altura é L raiz de 3 sobre 2. L com L dá L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Bom, se a área desse triângulo escuro é raiz de 3 sobre 4L quadrado, a área da pizza inteira aqui é 6 vezes isso, né? Porque a gente tem 6 triângulos. Então 6 sobre 4 é a mesma coisa que 3 sobre 2, raiz de 3L quadrado. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a forma bastante análoga como a gente resolveu no exercício 41, né? Onde eu expliquei com mais detalhes. Isso aqui é equilátero. E vamos para uma outra forma alternativa que eu gosto mais, né? Dá mais trabalho, mas é mais divertida. Então é esse aqui, né? A gente fecha aqui um retângulo, né? Certo? Que é esse retângulo do meio. E aí vai sobrar esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Então, isso aqui é equivalente ao hexágono aberto, né? Então a gente pode calcular essa área aqui, né? Aqui é L. E aqui vão ser 2 vezes essa altura, né? Aqui a gente tem L raiz de 3 sobre 2.
aqui a gente tem L raiz de 3, tá? Então a área disso vai ser L vezes L raiz de 3, L raiz de 3, né? E aqui a gente tem L sobre 2, né? E na altura a gente tem L raiz de 3. Então, um negócio interessante é que se você fechar quer dizer, virar esse aqui para dentro e esse aqui para dentro, você vai ter isso aqui, né? Basicamente, então, esses dois triângulos juntos são metade do retângulo, né? E aí, então, a mesma coisa que a gente fazer... Bom, isso aqui eu já vou mostrar, né? Então, vamos lá. Pode somar a área do quadrado com 2 vezes a área dos triângulos, porque eles são iguais, né? Então, L vezes L raiz de 3, né? Base vezes a altura aqui dá esse termo. E aqui dá esse termo, né? Porque um triângulo só vai ter L sobre 2 vezes L raiz de 3 sobre 2. Desculpa, L raiz de 3 vezes L sobre 2. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, né? Porque... Vamos lá, vamos devagar, né? Como calcular a área disso? Aqui a gente tem L raiz de 3 vezes L sobre 2. Então isso dá L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Mas lembra que a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então você tem que pôr esse termo dividido por mais 2, né? Então seria como se fosse um L sobre 4 vezes L raiz de 3 sobre 2. Cada um desses aqui é um desses triângulos. Como a gente tem 2, põe esse termo em evidência, né? Bom, somando aqui, olha que termo interessante, né? Então, aqui a gente tem um retângulo mais meio, né? Esse meio são exatamente as duas partes, porque cada um desses triângulos vale 1/4 do retângulo, né? E aí, beleza, né? Fazendo essa conta, a gente chega no mesmo valor de área que a gente tinha aqui. Bom, talvez tenha ficado um pouco confuso aqui essa parte, né? Mas se vocês gostaram dessa abordagem e ficaram curiosos aí, tentem fazer isso manualmente, né? Façam essa conta aqui e veem se realmente dá isso, né? Confiram. Lógico que esse é um caminho mais fácil, mas eu resolvi trazer para vocês aí um caso um pouco diferente do usual, só para praticar, né? Um pouco dessa questão de como quebrar uma figura geométrica complicada em várias figuras mais simples. Então é isso aí, pessoal. A gente viu aí um probleminha bem legal de áreas e volumes, né? E vimos também como deduzir aí a área do hexágono na raça, né? Então, até a próxima com mais uma solução comentada. Parabéns! Concluímos mais um passo da nossa jornada. Se ficou aí alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão, deixe aí nos comentários. Nos vemos amanhã em mais uma solução comentada.